Ótimo, tudo bem. E com você? Te damos la bienvenida a Fresco, que es este ciclo de entrevistas que estamos impulsando desde Beast Projects. Y nos gustaría que nos cuentes sobre tu proyecto Tropical Trauma Misery Tour. Tropical Trauma Misery Tour foi o meu projeto de mestrado na Royal Academy of Art, na Holanda, e o mestrado era sobre fotografia e sociedade. E o projeto, no final, ele começou como sendo uma pesquisa sobre as táticas e o uso do populismo digital para controlar a narrativa. Então, eu olho como a extrema-direita, especialmente o Bolsonaro, né, e as táticas fascistas que eles usam para se apropriar da mídia e das narrativas para tentar manipular não só, né, o povo brasileiro, nesse caso, mas também, né, qualquer tipo de pessoas, e utilizando a violência, utilizando as redes sociais e utilizando o drama como uma forma desse controle, desse tomar de assalto a narrativa para eles mesmos. Então é um projeto que ele envolve muita a parte da pesquisa, ele também tem muito texto, e a parte visual também era muito importante para mim. E no final, eu acho que eu acabei criando meio que essa tragédia. É uma tragédia sobre mentiras, fake news, violência e populismo digital. Então eu vejo no final esse trabalho ele é um pouco uma mistura entre um teatro, né, a fotografia, né, como a fotografia mente e como ela é utilizada para um propósito ideológico, e tentar desmascarar talvez seja um pouco demais, mas tentar evidenciar essas formas de controle. E eu peguei justamente o caso brasileiro, né? Sou brasileiro, eu acho que a gente presenciou uma tragédia e a gente ainda vive uma tragédia na qual, né, morreram mais de 500 mil pessoas, 700 mil no caso, devido a justamente essa extrema-direita fascista chegar ao poder, utilizando essas táticas de narrativa, de dramaturgia, teatro, para o controle, para realmente chegar ali. Então, eu olho para o governo Bolsonaro como um microcosmo dessa situação que, na verdade, é universal. Não acontece só no Brasil. E apesar de muitas pessoas olharem para esse caso, né, do Brasil como sendo muito estranho, muito bizarro e realmente chocante, porque no caso a Covid veio no meio disso tudo, que tornou tudo ainda mais trágico. Não é isolado, não é puramente brasileiro e nós temos casos, né? Temos o Trump, temos a extrema-direita fascista, né, crescendo muito na Europa também, a própria Argentina agora correndo um risco muito sério com alguém completamente, né, descontrolado, falando absurdos que, querendo ou não, né, numa sociedade onde a gente reage demais e talvez pesquise de menos, acaba sendo enganada por ideias que parecem ser óbvias e parecem ser revolucionárias, mas que por trás envolve muita mentira e muita violência. Então, para mim é um trabalho que de fato fala de algo específico para falar de algo universal e querendo ou não, o caso brasileiro foi o mais sujo, né? Um dos mais sujos e recentes e estranhos que todo, todo mundo viu, né? Pelo mundo e o brasileiro sentiu, infelizmente, na pele. Te quería preguntar acerca de, bueno, de esta relación entre fotografía y performance. ¿Cómo veías, cómo fue que decidiste tomar esos vínculos? ¿Cómo creíste como que la performance podría formar parte de tu trabajo de una forma muy útil para poder hablar de
del fascismo. Eu acho que no final a fotografia, para quem, né, acaba pesquisando um pouco mais e quem trabalha mais com fotografia, sabe que ela não é nem um pouco inocente. A fotografia, pesado dizer, mas ela mente, ou então ela traz uma perspectiva. E essa perspectiva pode ser, né, completamente ideológica, no caso, como, por exemplo, trabalhos documentais que vêm da Europa e tem esse olhar sobre a América do Sul, né, América Latina ou outros lugares do mundo que não são eurocêntricos, acaba se achando que é o que é, aquilo é a verdade. Mas aquilo, na verdade, é só, de fato, um ponto de vista de muitos outros que tem, é um recorte. E nesse recorte a gente tem que entender que existem decisões tomadas. Vem de um editor, vem do próprio fotógrafo, vem de um governo. Então, eu sempre digo que a fotografia mente, mas ela pode também contar, né, outras verdades, né? A verdade de, de quem está sendo retratado e, né, não apenas seguir como um único caminho. Então eu gosto muito como a fotografia e a performance, elas andam de mãos dadas, e vira um pouco esse jogo para tentar entender quem fez essa fotografia, em que circunstância, como, por quê e também para quem. É muito importante, eu gosto de olhar para a fotografia e fazer tomar aquilo como sendo uma única verdade, apesar de que, né, no começo da fotografia, na história da fotografia, a gente tem muito essa visão de que é a verdade. Então, fotografia e performance estão sempre unidas, e é o ponto que o meu trabalho gosta de discutir, nesse caso específico do Tropical Trauma, que é o uso da imagem para falar aquela verdade. E nós vivendo nesse, né, diretamente na contemporaneidade, no, né, nosso momento atual, da pós-verdade, ou qualquer outras nomenclaturas que a gente use sobre a atual circunstância, é muito acreditar que de volta àqueles velhos conceitos da fotografia de que aquilo é o que é. Não, existe manipulação, existe interesse, então é um jogo. No final é um jogo de verdades e mentiras, uma tentando, né, ser mais original, mais verdadeira, ou até suprimir a outra, e nada mais do que, né, os políticos sabendo utilizar isso muito bem, a benefício próprio. Então, eu digo que é propaganda, né? A imagem na propaganda é usada desde sempre, né? Mas e se a gente pegar a história do fascismo, da extrema-direita, a gente vê o como a imagem foi utilizada para vender uma ideia, vender uma ideologia. Então, eu acho muito difícil hoje em dia dizer que são coisas separadas. Por isso, tudo é meio que uma grande atuação, né? Nós estamos atuando como produtores de imagem, assim como também as pessoas retratadas têm a sua parcela de atuação. O retratado também pode mentir, né? Sobre a sua condição, assim como os veículos e os governos também podem alterar nossas percepções dependendo da necessidade. Então, eu acho que está sempre junto. Bien. Te quería preguntar, perdón, te quería como preguntar específicamente, justo tengo acá mi gata que se vino acá. Voy a correr acá un ratito. Em, Te quería preguntar, específicamente porque acá en Argentina estamos con una situación muy específica en torno a cómo está avanzando quizás diferentes como proyectos em, así de políticos, ¿no? Que tienen que ver quizá con un avance de una derecha inminente y diferentes artistas están empezando a debatir acerca de qué hacer o qué es lo que se podría producir o cómo se podría accionar.
quería saber qué consejo vos podrías darle a otros artistas que están viviendo este tipo de situaciones, este tipo de avances de la derecha en sus propios países. Essa é, na verdade, uma pergunta, né, bem difícil, né? Dar um conselho desse tipo quem sou eu para dar um conselho, mas eu acho que uma coisa que eu percebi nesse trabalho e que é uma luta um pouco diária é o fato de nós temos que realmente explanar e explicar qual é o problema, como ele acontece, quais são as sutilezas e os meandros do uso da imagem disso e como eles se apropriam de certas palavras, imagens, ideias, inclusive nacionalismo, né? Como eles se apropriam das nossas cores, nossos valores, e existe uma tática nem sempre visível de utilizar isso contra as pessoas. Então, eu acho que, no primeiro caso, o diálogo. Eu acho que o momento que a gente mostra isso e abre para a discussão, e não sendo, olha, é assim que funciona, nós estamos levantando dúvidas e deixam as pessoas também interessadas em tentar descobrir a resposta. Eu acho que é muito mais difícil quando a gente tenta ditar o que a pessoa deve ver, mas sim através da arte, né, nesse caso, ou até da fotografia documental ou do jornalismo, tentar deixar que elas reflitam por si só. Mas como também existe esse problema de, dependendo de o que você mostra e o que você discute, também ser utilizado contra você, é importante deixar claro o significado, as palavras e as táticas utilizadas. Se deixamos trabalhos que são muito vagos, muito abertos, existe a possibilidade disso ser interpretado ou até utilizado contra. Então, essa era uma grande questão que eu tinha no meu trabalho, especialmente porque no começo das minhas imagens elas eram de estúdio, elas lidavam muito com símbolos, simbologias, significados até um pouco vagos e amplos. E nesse momento que eu percebi que mostrando para as pessoas, e para os meus colegas, professores, existia uma brecha ali, existia uma lacuna que poderia ser preenchida contra o meu trabalho, contra as minhas ideias. Então, eles poderiam se apropriar, né, que seja, deixa eu ver aqui, de uma foto com as cores do Brasil, ou até mesmo certas frases, e utilizar como sendo, né, a favor deles, como se estivesse defendendo o que eles acreditam. Então, para mim, o contexto é algo que é muito importante. Como a gente utiliza, para quem a gente vai discutir. Então, não é simplesmente fazer um trabalho e espalhar para o mundo, mas é tentar, de fato, mostrar quais são as nuances, quais são os problemas e abrir para discussão. Isso que a gente já está fazendo aqui, para mim, vale muito mais do que eu expor na parede de uma galeria de arte. Porque faz a gente colocar na história os pingos nos is, faz a gente entender e prestar atenção como estamos sendo manipulados. Então, é uma questão de se posicionar. Eu sei que às vezes é difícil, dependendo das circunstâncias de cada cultura, de cada país. Alguns países estão mais repressivos, outros, né, pelo menos que a extrema-direita ou o fascismo não está tão enraizado, existe ainda a possibilidade de discussão. E eu acho que, por exemplo, eu vejo a Argentina como sendo um espaço onde as pessoas de fato falam, vão às ruas, sabem reivindicar os seus direitos com força, com potência. O que é muito importante, né? Eu acho que a apatia e esse medo de falar é o que faz esses grupos de extrema direita, fascistas, qualquer o nome que seja, dessas ideias não progressistas, tomarem os espaços, tomarem nossas palavras, tomarem nossas bandeiras, nossas cores, nossa cultura, como se a gente
fosse de fato todo mundo igual. No caso, né, de personalidades, de ideias. Não, eu acho que pensar diferente também é bom, é benéfico, mas não quando não existe discurso, não existe diálogo, argumento. É importante debater, é importante manter vivo o nosso aprendizado de erros do passado, né? Nós tivemos o nazismo aí, nós não, né? Mas a Europa teve o nazismo aí, a Itália teve o fascismo, você vê o próprio Estados Unidos agora com o Trump, tem uma, né, uma trajetória, uma narrativa sendo reconstruída que pode dar errado, novamente. É a mesma coisa do Brasil, a história do Bolsonaro não acabou, né? Agora a gente está num outro período que também deve ser, né, analisado, deve ser questionado, que é esse jogo, né? Esse jogo de mentiras, essas bombas de fumaça para desviar a atenção. E essa política de encenação é feita justamente para confundir, né? O caos gera, é, gera retorno monetário, assim como benefício, gera o benefício para eles de não ter nenhum apego à realidade. Então, eu acho que o maior conselho que eu posso dar, né, da minha parte, é atacar, né, falar sobre os pontos que importam, levantar a discussão, tentar não deixar tão aberto e abstrato, mas tomar uma posição. E coletivo, né? Eu acho que a troca, isso que a gente está fazendo aqui, coletivos de artistas, exposições, protestos, seja pequenas publicações, né, jornais, independente do que for, é importante que manter a narrativa do questionamento vivo. Eu acho que esse é o maior, mais do que fazer uma imagem, é realmente comunicação. Eu vejo que o meu trabalho atualmente, especialmente o Tropical Trauma, ele mais que um trabalho de fotografia, ele é um trabalho de comunicação. Como que nós vamos ver esse período específico ao longo da história? Né? Nós aprendemos com os erros, olhando para o passado. Então, se nós analisarmos o presente de uma certa forma, sem muita ânsia, sem muito desejo de que aquilo fique cravado para o futuro, eu acho que mantém tudo vivo e democrático. Escutar outros pontos de vista, né? Mesmo que tenha que ouvir, infelizmente, alguém de extrema direita falar coisas horríveis para você, tem que contra-argumentar e tem que deixar claro. Eu acho que é isso, deixar claro é o que mais importa. Muchísimas gracias, Rafa. Queríamos saber en qué estás ahora del proyecto, como cuáles son los próximos pasos acerca de cómo lo vas a seguir presentando o qué expectativas tenés a futuro, digamos, con este trabajo. É, agora, basicamente, eu, né, tenho o boneco, né, a maquete do fotolivro. Eu passei, não é pequeno, tem 308 páginas, mais ou menos. É realmente uma loucura visual. Tem muito texto, ele é bem verborrágico, ele é bem caótico mesmo. E foi basicamente a sensação que eu queria passar, como é viver nesse mundo caótico. E nesse caso, o projeto basicamente, eu passei o último ano divulgando, realmente falando com as pessoas, mostrando o trabalho, enviando para prêmios, festivais. A parte que eu fico muito agradecido, muito feliz, é a recepção que o trabalho tem tido. Ele foi selecionado, ele foi shortlisted no Images VV, Fiebre Dummy Awards, Castle Dummy Awards, Beira Festival, que é um festival novo aqui no Brasil, em Juiz de Fora. Que mais? Às vezes eu fico meio perdido. É,
Agora, encontros de imagem em Portugal para um portfólio review. E também foi menção honrosa no Hong Kong Photobook Festival. Eu fiquei muito feliz, fiquei indo para o outro lado do mundo e vendo que está saindo, né, da Europa, do Brasil. Então, essa é a parte que mais me agrada, são as pessoas vendo que não é só sobre o Brasil, é universal, e compartilhando. E a minha última grande alegria foi que o livro foi premiado no, no Festival Imaginária, no prêmio Lovely, da editora Lovely House de São Paulo. E para mim é a maior alegria porque é um trabalho que fala sobre o Brasil, que eu fiz na Europa, impossibilitado de voltar para o Brasil, sendo reconhecido, né, na minha terra, né, no Brasil, na América Latina. Esse é o maior prêmio que eu poderia ter tido, assim, porque será impresso no Brasil, o público, né, é latino-americano. A Lovely House em si tem uma relação muito boa, muito linda com outros espaços latino-americanos, né, no CDF, no Uruguai, a Felifa, na Argentina, então, além de Colômbia, né, outros muitos lugares. Então, para mim, até arrepio, mas para mim é muito bonito isso acontecer, apesar de eu estar falando de algo violento. Então, assim, é gratificante. Eu acho que eu estou num período mais feliz com o meu trabalho e também o mais estranho, porque é isso, né? Estou divulgando uma tragédia, mas tem o propósito de fazer a gente lembrar do que aconteceu. Não é fácil, né? Muitas pessoas perderam, né, amigos, familiares, por causa disso. E eu acho que é por isso que o trabalho teve mais força, porque essas, né, essas vidas não podem ser em vão, a gente não pode deixar, né, a extrema-direita, esses valores tortos e estranhos, tomarem algo tão bonito, né, que é o povo, né, eles são barulhentos, mas eles não são o povo, eles não são aquilo que realmente constitui uma nação. E a ideia da polarização, né, eles querem que nós nos dividimos, é assim que eles conquistam. Então, para mim é muito importante que a gente coloque realmente essa história para circular e que tenham narrativas também dos outros países sobre esse assunto. Eu adoraria, eu ainda não vi nada, mas eu adoraria ver esses projetos de argentinos, né, sobre o que está acontecendo agora, que não é tão novo assim, mas é tão absurdo e nojento, né, é realmente nojento esse projeto, né? Esse projeto, esse possível projeto de governo, mas eu acredito que vocês, seguindo a história, vão conseguir superar isso. Assim como a gente está tentando agora. É quase que uma doença, né? Sí, realmente con el panorama de las elecciones estamos muy sorprendidos y muy asustados acá en Argentina, así que me parecía que en este momento mostrar tu proyecto era ideal como para también entender que esto es algo que está sucediendo en toda América Latina y en todo el mundo, en realidad. Es un avance fascista global. Entonces, me parece como muy importante el proyecto que hiciste y quiero, nada, agradecerte por el tiempo y por el espacio para poder contarnos un poco acerca de él y ojalá que, bueno, que pueda seguir circulando por un montón de lados. Muchísimas gracias, Rafa. Muito obrigado também, graças, e vamos superar juntos. Vamos falar muito, vamos fazer barulho.